Evangelho de Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Esprendei-a e a trazemo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei, filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortava ramos de árvores e o espalhava pelo caminho. E as multidões, tanto as que ia diante como as que o seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendia e comprava no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendia pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e o curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouve o que está dizendo? E Jesus lhes disse: Se nunca leste, pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tirasse o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserde: Erga-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: Com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, donde era? Do céu ou dos homens? E pensava entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. E ele disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu, disse-lhe: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi.
Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemo-nos de sua herança. E lançaram a mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus, e se arrenderá a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus o será tirado, e será dado uma nação que dê os seus frutos. Quem cair sobre essa pedra despedacear, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, receava o povo, porquanto o tinha por profeta.